Bom, boa tarde, professor. Nós decidimos falar sobre a empresa Bracell. Bom, a Bracell é uma das líderes globais na produção de celulose solúvel especial. Ela se fundamenta na operação de cultivo sustentável do eucalipto, e no emprego de fábricas de última geração entre os estados de São Paulo e Bahia, gerando cerca de 10 mil empregos. O grupo é um dos líderes na produção de celulose solúvel, incluindo celulose especial solúvel. Do ponto de vista florestal, nossa abordagem pode ser bem mais descrita como agricultura de árvores. Isso deve ser o nosso ciclo de colheita, ocorrer a cada 5 e 6 anos, utilizando recursos 100% naturais e renováveis, principalmente eucalipto cultivado de forma sustentável. Eu vou falar sobre a planta em operação aqui na Bracel, que ela aborda 5 operações, né? Que é a tecnologia, que é a atividade de pesquisa florestal, né? Que tem um forte na importância estratégica e ela é responsável pelo desenvolvimento e seleção do material genético de eucalipto. O planejamento florestal, né, que garante o abastecimento da fábrica, além de fornecer direcionadores, né, para a operação florestal, e ela adota dois modelos, que é o modelo de longo prazo e o de curto prazo. Tem a civicultura também, que fica a parte da produção de mudas, do planejamento florestal, da construção de estradas, do preparo do solo, do plantio e da atividade de manutenção. A colheita, ela, ao atingir 6 a 7 anos, as árvores são colhidas e é levada para o transporte. O manejo florestal sustentável aqui na Bracel tem como objetivo abastecer as unidades fabris, né, com madeiras de eucalipto de alta qualidade. O custo competitivo para os fins de produção de celulose, garantindo a visibilidade econômica do empreendimento, né, e ao mesmo tempo vem zelando pelos aspectos sociais e ambientais de sua área de influência. A Bracel é localizada no estado de São Paulo e da Bahia, né? A sua fábrica fica em Camaçari, na Bahia, e também em São Paulo, nos Lençóis Paulista. Sua unidade florestal fica em Alagoinhas, Bahia. Ela também possui um escritório na Ásia e nos Estados Unidos. A Bracel conta com uma unidade base, né, de floresta em torno de 130.050 hectares, distribuída nas regiões de São Paulo e da Bahia. A área total manejada pela Bracel São Paulo está chegando em torno de 60.920 hectares. Toda atividade industrial utiliza uma principal matéria-prima, que é a madeira de eucalipto, estando nos plantios situados na Bahia, abrangendo 21 municípios das regiões do Norte e 72 municípios no centro-oeste de São Paulo. As, as sedes de organização estão distribuídas em dois estados, né, que é a Bahia e São Paulo. A Bracel, ela está abordando dois níveis de planejamento, né, que racionaliza suas atividades de produção de madeira, assegurando o abastecimento da fábrica, além de fornecer direcionadores, né, para operação florestal. E os dois modelos são o planejamento de longo prazo, que se trata de decisões e restrições no nível estratégico, regulamentação da floresta, garantindo o abastecimento sustentável da madeira e as previsões de investimento. O do curto prazo é no nível operacional, que compreende a regulamentação dos estoques de madeira e o sequenciamento das operações por meio dos planos operacionais, silvicultura, colheita e remoção, transporte e das atividades de viveiro de mudas de eucalipto. O planejamento da produção florestal, ela tem com ampliação na sua operação, a Bracel alcançará em 2021 uma capacidade de 2 milhões de toneladas por ano no Brasil, transformando-se assim uma líder mundial em produção de celulose solúvel. Esse volume considera 1,5 milhões de toneladas em São Paulo e 50 mil toneladas já instaladas na Bahia. A produção teve uma queda nos últimos anos, né, por causa de condições climáticas, mas a produtividade chegou a 39,5 metros cúbicos por hectare ao ano, comercial com a casca.
e o volume de madeira de 277 metros cúbicos por hectare aos 7 anos de idade. E agora vamos falar um pouco sobre a produção da polpa. Inicialmente, ela começa pelo abastecimento. O eucalipto chega à fábrica descascado e cortado em toras e são temporariamente estocados aos pátios de madeira. A segunda etapa é a produção de cavacos. As toras são lavadas e cortadas em pequenos pedaços conhecidos como chips. O terceiro é o cozimento. Esses chips são cozidos no digestor, onde ocorre a separação das fibras da madeira. Essas fibras formam uma polpa de celulose marrom. A quarta etapa é a lavagem e depuração. Após esse cozimento, os cavacos que não foram totalmente cozidos são separados e a celulose marrom é lavada. Um subproduto obtido a partir da lavagem da polpa de celulose é o licor preto, que contém os sólidos orgânicos dissolvidos da madeira e os produtos químicos utilizados no cozimento. Recuperação é a quinta etapa. O licor originado na lavagem é evaporado e então queimado na caldeira de recuperação. A queima desse licor gera o vapor para produzir a energia elétrica necessária à operação da fábrica. Esse processo habilita a empresa a reaproveitar 98% dos químicos utilizados na produção de celulose. A sexta etapa é a extração alcalina a frio. Essa etapa é o final do processo de lavagem e depuração, compreende a extração alcalina a frio, que é um estágio projetado para aumentar o grau de pureza da celulose. A sétima etapa é o branqueamento. Depois de limpar e lavar a celulose marrom, ela é tratada com produtos químicos. Resíduos e efluentes são a oitava etapa. Grande parte desses sólidos do processo de produção são reciclados. Nona etapa é a secagem e embalagem. Depois de branqueada, a celulose é prensada em formato de folha e seca com ar quente. Após a secagem, a folha é cortada, embalada em fardos ou bombinas e, de acordo com a necessidade do cliente, armazenada. E o destino final do armazém, o produto aos clientes. Sendo assim, iremos para os produtos de exportação. Dentro de todas as etapas, chegando no final, temos os produtos como a celulose solúvel, que pode ser a celulose solúvel rayon grandes, celulose solúvel especial, a celulose de eucalipto, que é a branqueada, que é conhecido como craft, e o eucalipto em si, que é a nossa plantação. Esses produtos, eles são de maior quantidade enviados para Ásia, Estados Unidos e Europa. Bom, e agora eu vou falar sobre os processos seletivos e a atuação dos engenheiros florestais dentro da Bracell. A Bracell possui várias formas de você entrar nela. O seu meio principal é através de estágios e trainees. O estágio ele tem duas formas diferentes de você entrar. Você pode ter o estágio acadêmico, que é quando você faz uma graduação e você quer fazer um estágio lá, você se inscreve, e tem um estágio técnico, que é quando você faz um curso técnico, e é a mesma coisa, você se inscreve na tanto estágios quanto trainee, você se inscreve na CIA de talentos, faz testes, e eles vão verificar seu currículo e seus resultados nos testes. Depois disso, você pode ser chamado para uma dinâmica, um grupo, e depois disso eles vão ver sua atuação na dinâmica, e você pode ser chamado para uma entrevista. A entrevista é o último passo. Os trainees, algumas vezes a entrevista pode ser feita em inglês. E esse processo seletivo, ele abre 2 vezes por ano. Normalmente em torno de final de fevereiro até em meio de abril, mais ou menos, todo ano é mais ou menos isso. E em torno de final de junho até início de agosto. Todos os anos é mais ou menos desse jeito. Também tem a forma como analista. Para analista, você tem que entrar no site da empresa ou no LinkedIn e ver as vagas disponíveis e se inscrever. E nisso eles vão analisar seu currículo e você pode ser chamado para uma entrevista. E analista tem muita vaga no site da Bracell mesmo,
você pode até colocar seu currículo como um banco de talentos. Até essa opção ela aparece, é só você ir em trabalhe com a gente. Atuação dos engenheiros florestais. Considerando que a Bracell é uma empresa de celulose de eucalipto e ela é responsável por gerenciar as florestas de eucalipto, que fornece matéria-prima para a produção da empresa, é extremamente importante a atuação dos engenheiros florestais. Então, eles atuam no planejamento, implementação das atividades relacionadas a cultivo, manejo, colheita das florestas, silvicultura. Tudo isso tem a atuação dos engenheiros florestais. Esses foram os integrantes do grupo, né? E é isso. Obrigada.